A escultura é também uma das artes mais antigas. Ela já existia também entre o povo hebreu, por exemplo, né? Apesar da proibição das imagens, esta proibição se dava em função da proibição da idolatria, mas a própria Arca da Aliança era adornada por anjos esculpidos. Pois bem, na Grécia clássica, a escultura foi muito importante e esteve sempre acompanhada da procura do homem perfeito, das proporções perfeitas do homem. Daí especulações como o homem quadrado, por exemplo. É daí que derivam isso, né? E buscava-se, então, na escultura, exprimir a perfeição do corpo humano, o equilíbrio do corpo humano, a consonância ou harmonia do corpo humano, a claridade do corpo humano. Era isso que se buscava fazer naquelas elegantes, austeras estátuas gregas, né? E, diga-se o mesmo, mutatis mutandis, com respeito às esculturas religiosas pagãs, né? Mas aí, naturalmente, de outro ângulo, porque estas esculturas visavam a representar deuses, né? Então visava também a religião, a adoração religiosa no âmbito do paganismo. A Idade Média, a cristandade, melhor dizendo, ela nasceu sob o signo de dupla humildade. Humildade, primeiro e antes de tudo, diante da revelação. A cristandade, desde o início, obviamente, curvou a cerviz à revelação. Então, quem curva a cerviz expressa sua humildade. Mas a Idade Média, ou seja, esta era que surgiu depois que os bárbaros derrubaram o Império Romano, surgiu também sob outra humildade. A Idade Média não quis perder o fio condutor cultural, civilizacional, que vinha da Grécia, passava por Roma, incluindo a Roma cristã, a Roma imperial, a Roma cristã, e apesar do hiato provocado pelas invasões bárbaras, este ato que pode dizer-se de algum modo Idade das Trevas, a partir de esforços vários, entre eles o do Império Carolíngio, a cultura greco-romana é resgatada depois das invasões bárbaras e é como que batizada. E isto vai acontecer também na estatuária, também na arte da escultura. Pois bem, assim como a pintura na Idade Média serviu antes de tudo à religião, fazia parte daquele grande museu que eram as igrejas, museu entre aspas, em que o iletrado podia ler em vitrais, em pinturas e em esculturas a Sagrada Escritura, a História Santa. E é para isso que servia a escultura medieval. Claro que isso vem desde o início. Desde o início, vários concílios admitiram no culto religioso a estátua, as imagens, não como imagens objeto de idolatria, mas como imagens que representavam Cristo, santos, e com isso estimulavam, aprofundavam a fé dos fiéis. Isso desde o início estava assim. As imagens do ângulo religioso estavam para aquilo que ele representa, assim como mutatis mutandis, está uma fotografia nossa de um ente querido que faleceu e que está em nossa cabeceira. Está na mesinha de cabeceira, ao lado de nossa cama. Era um efeito semelhante ao buscado pela igreja com a estatuária religiosa. Mas essa estatuária religiosa, ela pode lembrar santos e Cristo de uma maneira artística ou não artística. E desde o início, a igreja se esmerou em que suas obras de arte fossem efetivamente obras de arte do belo. E assim, a escultura, desde o início da era cristã, manteve o nível artístico que havia no âmbito pagão,
batizando, porém, ou seja, dando um caráter cristão também à escultura. Temos as esculturas românicas, né? Mas o que mais ressalta hoje em dia, o que mais nos chama a atenção, são as esculturas góticas, aquelas que se instalavam nas mesmas catedrais góticas. Aquelas mesmas catedrais iluminadas por vitrais que narravam a história sagrada. Pois bem, a estatuária teve grande peso na arte arquitetônica gótica. A arte arquitetônica assume outras artes como a arte secundária. E a estatuária, em particular, ela estava, na época gótica, intrinsecamente vinculada à arquitetura. Estava a serviço da arquitetura. Disse eu que o cinema é uma arte arquitetônica. A arquitetura é uma arte arquitetônica por excelência. É a arte arquitetônica por excelência. Pois bem, estava ali a escultura em função disso. Mas, com o tempo, e em particular a partir do Renascimento, a escultura despega-se um pouco da arquitetura. Ainda assim, ela está a serviço da arquitetura. Obras magníficas do talvez maior escultor de todos os tempos, que foi Michelangelo. Está a serviço da igreja sua Pietà. Está a serviço da igreja seu Moisés, de alguma maneira. Né? Vou falar deles detidamente. Né? Mas começa a descolar-se. Né? Aliás, a escultura era uma arte polêmica, passou a ser uma arte polêmica a partir de certa altura da Idade Média, mais particularmente do final da Idade Média, da chamada decadência medieval, da Idade Média tardia, do outono da Idade Média, como dizia o Huizinga. De tal modo que, adentrando já o Renascimento, um Leonardo da Vinci, considerava que a escultura era uma arte menor, enquanto a pintura seria uma arte maior. Discussões essas que são coisas do passado, anacrônicas, já não tem o menor sentido reviver. Mas o fato é que com Michelangelo, na minha opinião, vejam, claro, a estatuária gótica, ela se assemelha às próprias igrejas góticas, elas são esguias. Né? A igreja gótica ela é esguia por excelência. Há catedrais góticas que têm a altura de 160 metros. E a estatuária dessas igrejas também eram esguias. Como eram esguias as figuras na pintura de Fra Angelico. Isso é toda uma época, né? Aliás, isso suscitou em alguns teóricos da arte a opinião, segundo alguns, de que a arte gótica imitaria a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Segundo outros, que a doutrina de Santo Tomás de Aquino imitaria a arte gótica. Em minha opinião, como explico detidamente em Das Artes do Belo, nem uma coisa nem outra. Mas o fato é que entre a escultura e a pintura de um Fra Angelico e a arquitetura gótica há uma similitude nas formas esguias, que se podem interpretar da seguinte maneira. Lembro-me um vitral em que um santo, envolto em certo manto, com a coroa radiata, a auréola, na cabeça,
tem um pé solidamente plantado no chão, o outro pé alçando-se assim e a mão faz isto. Tá certo? É exatamente como a arte medieval via o mundo e como o mundo medieval, em geral, via o homem. Com um pé plantado na terra, não somos puros espíritos, não somos anjos, mas da terra alçando-nos com a santidade da corona radiata ao céu, o que apontava o dedo da imagem, da figura. E é isto, tá, né? Ou seja, tudo é uma ascensão ao céu. Essa impressionante sensação de ascensão ao céu que nos dá a arte gótica, e isto está em sua estatuária. Com o Renascimento, que vem a par do humanismo, há uma carnificação da imagem, certo? As imagens passam a ser menos esguias e mais terrestres. Isso em alguns escultores leva a certa tendência ao terrestre, a certa falta de ascensão. Mas cuidado, sobretudo em certos meios católicos, há a tendência exagerada a considerar então que toda a arte feita no período renascentista é ruim. Não é. Repito que, apesar de as figuras escultóricas de um Michelangelo serem demasiado carnais, vêm-se as veias, vêm-se os músculos, são musculosos, eles são, nos melhores exemplos de Michelangelo, de altíssima qualidade artística e não deixam de ter seu sentido ascensional. Michelangelo é paradigmático desse momento e ele, obviamente, fez arte, algumas esculturas indevidas. Por exemplo, seu Davi, que é um personagem bíblico, está sensualmente nu. Não é de imitar. Mas o curioso, e quem antes que me chamem moralista foi o próprio Michelangelo, que ao fim da vida escreveu um poema em que se critica por todo o seu passado. Diz que transformou a arte em ídolo e monarca, mas que agora sabia ele que só nos traz a paz aquele que abriu os braços para nós na cruz. Termina assim esse poema, esse soneto admirável que pude traduzir de Michelangelo. Pois bem, este Michelangelo é o Michelangelo de seu Moisés. Aquela magnífica obra, uma das mais inigualáveis de todas as artes do belo. Criticam-na porque a estátua apresenta 2 chifres. Dizem alguns que ele quis imitar São Jerônimo em sua tradução, a Vulgata, da Bíblia. Porque ele realmente diz que, quando desce do Sinai, Moisés tem 2 chifres de luz. Mas, obviamente, isso numa estátua fica feia, né? Moisés com 2 chifres. O problema é um problema de posição. Michelangelo imaginou para esta estátua ela estar num ponto tão elevado que a incidência da luz sobre ela faria parecer aquele chifre raios de luz. Só que acontece que eles puseram a estátua ao rés do chão. Ao fazê-lo, ela perdeu este efeito. Mas nada disso tira a brilhante consecução desta estátua, sobretudo no olhar de Moisés. O olhar de Moisés, do Moisés de Michelangelo, é o olhar de quem viu num fulgor, num relance, num vislumbre, a Deus por essência. Ele teve um vislumbre da beatitude eterna. Daí que ele tenha descido do Sinai brilhando. Ora, Michelangelo supôs não só brilhando, olhando com os olhos de que viram aquilo que o olho nunca tinha visto e o ouvido nunca tinha ouvido. Outro ponto alto da arte, em Michelangelo, é a Pietà, a famosa Pietà, a que já me referi neste mesmo documentário. Ou seja, por um impressionante efeito artístico, ele consegue fazer que Cristo morto pareça como que menor que sua mãe. Sua mãe está imponente, ela é a mãe de Deus. Veja, este mistério imenso, que é que Maria tenha sido a mãe de Deus, está representado por ele de uma maneira escultórica, de maneira impecável. Impecável. Ela é a mãe de Deus, logo ela é maior, ela é mais...
e ele é um corpo morto do qual do que decorre sua piedade. Mas mais que isso, em uma de suas últimas obras na vida, ele fez a chamada Pietà de Florença. E nesta Pietà de Florença já não há nem sequer quase aquela carnalidade, aqueles músculos, aquelas veias excessivas que há nos outros. Ele ali, curiosamente, quem está descendo Cristo da cruz não é nenhum dos personagens bíblicos. Quem está descendo Cristo da cruz, segurando-lo pelas axilas, é o próprio Michelangelo. Esse é uma espécie de confissão de sua própria conversão final, expressa nesse soneto belíssimo a que já me referi. É claro que esta Pietà apresenta Cristo um pouco torcido, com a cabeça pendente para um dos lados. Já é a transição da arte renascentista para a barroca. Já estamos na transição. A partir de agora, na arte barroca, incluindo a escultura vai representar a complexidade da relação entre terra e céu. Os manuais não cristãos que explicam a arte barroca dizem que a arte barroca é resultante de uma tensão entre o céu e a terra. Não é isto. A melhor arte barroca, aquela decorrente do esforço jesuítico, ela é uma arte que mostra a complexidade do alçamento da terra ao céu. Daí as volutas, daí toda a complexidade da arte barroca. Claro que também a arte barroca tem seu lado fútil, ou seja, há obras fúteis, há obras que não estão à altura das grandes obras de arte. Mas isso não denigra em nada o barroco, o melhor barroco, porque toda época artística tem seus pontos altos e tem seus pontos baixos. O barroco tem pontos sensuais, pontos fúteis, vãos, exagerados, mas há outros de grandeza impressionante, como é a estatuária nas igrejas barrocas, né? São impressionantes. Temos-la na igreja de São Bento do Rio de Janeiro, por exemplo, é impressionante a estatuária ali, e em tantos outros lugares. Pois bem, hoje há sim bons, um que outro escultor bom. E está para a escultura, assim como Ferrer Dalmau está para a pintura e assim como Arvo Pärt está para a música. Muito pequeno o número de grandes escultores hoje em dia. Já abundou o número de escultores grandes no barroco e anteriormente, hoje decaiu. É mais um sintoma da decadência geral das artes do belo, também na escultura. Mas a escultura repita-se junto com a pintura, uma arte que também imita belamente, quando é verdadeira obra da arte do belo, ações, paixões e caracteres. Estão ali, mas congelados no instante. Exemplo impressionante de escultura barroca, de estatuária barroca, são os profetas de Aleijadinho, em Minas Gerais. Vi-as pessoalmente quando era jovem, tinha eu 18 anos então, e são inesquecíveis. Ali, Aleijadinho e seus profetas, né, alçou a arte escultórica brasileira a um plano altíssimo,
Neste grande museu, entre aspas, que eram as igrejas medievais, estavam como artes acessórias presentes a escultura, a pintura e a música, obviamente. Todos sabemos que o canto gregoriano se dá dentro da igreja, é música litúrgica. Mas mais que isso, tanto pictoricamente como esculturalmente, está representada a própria música. Esta representação tão medieval, tão cristã, na verdade, né? De Deus como o grande maestro do mundo, como os anjos como seus músicos, né? Deus como que regendo a sinfonia do universo. Essa é uma das imagens mais recorrentes na estatuária, na pintura medieval e pré-medieval também. É muito recorrente isso, né? Então, é esta sinfonia de artes para expressar artisticamente a sinfonia do universo, cujo regente seria Deus, cujo regente é Deus. Aliás, para mim, permitam-me uma digressão a esta altura, o maestro, ao reger uma orquestra, assemelha-se, de certo modo, a Deus. É um análogo de Deus em sua regência do universo.